Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você estiver vendo. Desejo que Deus e a presença do Espírito Santo se faça presente na sua casa e na minha, trazendo alegria, esperança e paz, e uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. Convido vocês hoje a continuar aqui, na nossa leitura bíblica semanal. Abrir comigo o livro de Mateus, capítulo 12, dando continuidade à nossa leitura bíblica. Pausa o vídeo, pega a sua Bíblia, pega um cafezinho, uma água e vamos continuar a nossa leitura semanal para conhecer ainda mais do nosso Pai, do Reino e fazer o que Cristo mandou a gente fazer, Ir e anunciar o Evangelho a todos. Vamos lá? Lembrando que aqui nós não falamos de religião. Aqui nós lemos a Bíblia, porque o Pai é nosso, é meu, é seu, é nosso. Vamos lá? Capítulo 12. Jesus é o Senhor do sábado. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Indagaram, e julgaram Jesus. Mas Jesus lhes disse: Não leste o que Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer? Nem a ele e nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente ao sacerdote? Ou não leste na lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Aí no versículo 8, finalizamos essa palavra. Gente, aqui os discípulos de Jesus teve fome, e encontraram uma lavoura de cereais e colheram para comer, para matar a fome, E os fariseus, eles queriam achar uma pedra de tropeço em Jesus, porque eles queriam parar a obra de Jesus. Na realidade, eles queriam matar Jesus. Eles queriam encontrar algo que condenasse o Senhor Jesus Cristo à morte, tá? Então, tudo para eles era um motivo para falar. Quando eles indagam que os discípulos de Jesus estavam colhendo no sábado para comer, eles se referem ao quê? Não é lícito trabalhar no sábado. O sábado não é um dia separado para o Senhor? O sábado não é um dia que devemos apenas estar em oração, em estado de oração? Por que os seus discípulos estão colhendo e comendo? Aqui o Senhor Jesus indaga o quê? Que a fome, nesse momento, era primordial. E ele traz a questão de Davi, Que certa feita, Davi e seus homens, fugindo de Saul, após eles terem um conflito, esses homens entram no templo e pegam os pães da proposição, que não era lícito para eles comer, Mas naquele momento de fome e escassez de alimento, era a única coisa que eles tinham para comer. E o Senhor não os condenou por isso, porque eles queriam apenas matar a fome. Assim como nesse momento, os discípulos de Jesus, eles queriam apenas matar a fome, certo? E não trabalhar nesse momento a troco de dinheiro ou a troco de trabalho. Não, eles só queriam se alimentar. E os fariseus, eles procuravam a todo custo achar um erro em Jesus. Continuando, quando diz que o Senhor é o Senhor do sábado, é porque Jesus, ele vem para mudar muita coisa. É claro que sabemos que tem religiões, que guardam o sábado
outras que guardam o domingo, e tá tudo bem, a gente não vai entrar nessa questão, porque isso são detalhes de uma religião ou de outra. O que importa de fato é guardar um dia para de fato adorar o Senhor, de fato buscar um alinhamento com Deus e com a vontade dele na nossa vida. Então aqui o que o Senhor vem fazer, ele não vem tirar a questão se é para guardar o sábado ou guardar o domingo, mas o que é de fato importante é tirar um momento para adorar a Deus, para buscar o Senhor, né? E não só as coisas desse mundo, é deixar um pouco as coisas daqui e se alimentar das coisas do alto. É isso que o Senhor Jesus veio fazer, né? E quando ele fala aqui, ó, misericórdia quero e não holocausto, porque ele traz o que de fato importa, que é o ser humano, né? O que de fato importa é o amor ao próximo. E aqui ele fala que o Filho do Homem quer o quê? Misericórdia e não holocausto. Ele quer que tenhamos misericórdia, e naquela época não só sacrifícios, né, de animais ou ofertas. Aqui o Senhor, ele fala dessa misericórdia que faltava, certo? E aqui ele fala também no versículo 8, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Para quem não sabe, muitos milagres de Jesus foram feitos no sábado, certo? É importante também guardar um tempo para adorar o Senhor. Isso é importante, isso é inquestionável, tá? Mas nem vou entrar muito nessa questão, mas aqui o que é de fato importante é buscar ao Senhor. É ter Ele como centro da nossa vida, como importância da nossa existência. Continuando aqui, versículo 9. Tendo Jesus partindo dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha as mãos ressequidas. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que eles respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha num sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. No versículo 14. Aqui o Senhor Jesus fez mais um milagre no sábado, né? Curou um homem que tinha a mão ressequida, né? Talvez uma mão que não tinha movimentos, uma mão que não tinha movimentos, que não se mexia talvez há muito tempo, né? E aqui o Senhor Jesus Cristo o curou. E mais uma vez os fariseus tentavam colocá-lo em uma situação de culpa, a matá-lo, né? Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele compara a ovelha, né? Ele fala aqui: mas qual de vocês, tendo um animal no campo, que cai em uma cova, que se machuque, não vai socorrê-lo? Todos aqui iriam, né? E a ovelha era o que naquela época? Ovelha ou animais? Era fruto do que você trabalhava, né? Era algo que simbolizava o seu ganho, sua renda. Então, claro que por amor ao animal, mas também por amor à sua renda. Eles deixariam tudo para ir socorrer aquele animal, ainda que fosse no sábado. E por que ele não poderia curar um homem que sofria tantos anos com uma mão paralisada, com uma mão ressequida? Por que não poderia curá-lo? Não vale muito mais um homem do que um animal? Não que em questão com o animal não é importante, é claro que é. Mas aqui o Senhor Jesus, ele fala: por que não ter misericórdia com esse homem que sofre há anos? Lembrando que os fariseus, eles queriam encontrar uma pedra de tropeço de Jesus. Então, tudo que Jesus fazia, eles queriam encontrar uma falha, porque eles estavam se incomodando com Jesus. Quando você é uma pessoa correta no que você faz, né? E você de repente vá para uma empresa ou convive com pessoas que talvez faz aquilo que é errado, né?
você vai trazer a luz para o erro dela. Então, muitas vezes, pode ser que você não seja aceito nesse meio. Por quê? Porque você tem uma vida separada, diferenciada. É o que eu costumo falar. O prédio torto, o prédio reto, acusa o prédio torto. Então, todas as vezes que você estiver fazendo algo, né, que seja correto, talvez não roubar, talvez não trair seu marido, não trair sua esposa, ou seguir uma vida separada, e aqueles que estão próximos, às vezes, querer viver uma vida errada, aquilo vai trazer luz para o que está errado no outro. E aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele vem trazer o amor, né? Ele vem trazer o que de fato importa. O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Caiu assim, o que eu acho, né, sobre guardar o sábado ou guardar o domingo? Eu acho importante, sim, para buscar a Deus, né? Para ter Ele no sentido da nossa vida, buscar as coisas do alto, certo? Eu acredito que seja importante, sim, tanto que Deus deixou esse exemplo. Porém, num caso de cura, né, ou no caso como o Senhor Jesus Cristo aqui, os discípulos estavam com fome, não teria nenhum problema. Porém, eles colocavam a religiosidade acima de tudo, né? Acima do que é o amor ao próximo. Aqui eles falam também, quando Jesus fala, não tereis condenado inocentes, né? Misericórdia quero, não holocausto. Não tereis condenado inocentes, aqui no versículo 7, porque eles colocam tanto peso nas pessoas, até hoje mesmo, né? Nós temos alguns líderes que colocam tanto peso no outro, no ser humano, que o ser humano muitas vezes se afasta de Deus. Por quê? Porque são pesos colocados que nem eles carregam, mas muitas vezes eles querem que o outro carregue. Por isso temos que estreitar e abrir a nossa Bíblia e ler, e buscar informação, e buscar se alimentar dessa palavra. Essa palavra é para todos, nós podemos abrir e ler, e conhecer cada evangelho, conhecer cada passagem bíblica. Isso traz para nós discernimento, sabedoria, e nos aproxima do Pai. Certo, gente? Então essa foi a palavra de hoje, o que o Senhor quer. Ele quer que nós tenhamos Ele como único Senhor e Salvador da nossa vida, mas Ele também quer que nós venhamos a amar o nosso próximo como a nós mesmos, tá? Essa foi a palavra de hoje e desejo que vocês tenham uma semana abençoada, guardada, remida e protegida por Deus. Excelente semana, gente. Fica com Deus.